Olá, queridos, bom dia! Quero convidar vocês a estudarem comigo mais um trecho da Palavra de Deus, aqui em Provérbios. E nós estamos no capítulo 20 agora, e eu quero estudar com vocês versos 16 até o 20. Antes da gente começar, vamos ter um tempo de oração, vamos falar com o nosso Deus. Pai de amor, te louvamos por mais essa manhã que o Senhor nos dá, te agradecemos pela Tua Palavra que nos instrui em todo o tempo, e te pedimos para que essas palavras de Salomão possam se transformar em porções de sabedoria para a nossa vida, né? Ao longo do dia, ao longo da semana. É o meu pedido, esse é o meu pedido, né? Minha oração, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, mais uma vez, nós temos aqui um grupo de conselhos de Salomão, começando ali pelo versículo 16. E o primeiro assunto tem a ver com não se tornar fiador de alguém. Provérbios fala sobre isso em 6 textos diferentes, né? Nós vamos analisar aqui um ou dois apenas. E esse versículo diz assim, Provérbios 20, 16. Tome-se a roupa daquele que fica por fiador de outrem, e por penhor aquele que se obriga por estrangeiros. Eu já ouvi falar de pessoas que perderam tudo que tinham porque assumiram a dívida de outra pessoa, né? Assumiram se tornar fiadores das dívidas de outra pessoa. A princípio não é da dívida, né? É de um valor qualquer. Geralmente isso acontece para aluguel, mas pode acontecer, né? Você ser o fiador em várias circunstâncias. E realmente algumas pessoas entram em numa situação muito difícil, né? Quando se colocam nessa posição. O que eu vi nesse caso, né, foi uma pessoa que vê anos do seu trabalho sendo jogado fora, tá certo? Tudo que a pessoa economizou com sacrifício da família toda vai embora de uma hora para outra, né? Porque agora tem uma dívida no seu nome que ele vai ter que pagar. Então, isso afeta não só a pessoa, como toda a família, o relacionamento também com esse que ele se tornou fiador, né? Então, ser avalista de alguém, assumindo o compromisso de pagar as dívidas, se a pessoa não puder, é perigoso, né? Porque pode surgir um acidente de percurso, e a Bíblia então fala a respeito disso, né? Salomão em vários textos fala do risco que é você ser fiador. Então quem faz isso pode acabar então trazendo sobre a sua própria família uma grande dor de cabeça, né? A palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser prudentes. Ela não proíbe de sermos fiadores, mas nós devemos fugir desse compromisso. Ela fala sobre isso, né? Ela indica, né, que não é sábio se submeter a essa situação, não é sábio assumir essas dívidas alheias. Na minha própria experiência, né, eu já fiquei como fiador de alguém, e também já precisei de um fiador, né? Quando eu me mudei aqui para São Paulo, eu precisava alugar uma casa e então alguém se dispôs a ser meu fiador. Tanto num caso como no outro, né, apesar de ter corrido tudo bem, existe sempre essa tensão do compromisso e um risco envolvido, né? Porque às vezes não é porque a pessoa vai querer te dar um calote, mas às vezes ele entra numa situação de vida e a justiça vai te acionar, né? Você vai ficar como alguém que está devendo e que agora tem que arcar com esse compromisso, né? Por isso, então, a Bíblia recomenda que a gente fuja desse tipo de situação. Então, a ideia, né, é quando eu assumo, né, ser fiador, a ideia é não colocar o chapéu onde a mão não pode alcançar, né, como diz o ditado. Eu preciso, de fato, saber que
se caso a pessoa não puder pagar, eu vou pagar e isso não vai destruir a minha vida, né? A minha vida pessoal, né? Meu sono, a minha fé, o meu relacionamento com os meus familiares, e inclusive o meu testemunho, né, perante Deus e aquela pessoa que agora passou a ser o devedor e te colocou nessa situação. Então, esse é o primeiro conselho aqui de Salomão, né? Tem um outro texto que Salomão vai dizer em Provérbios 11:15, né? Quem fica por fiador de outrem certamente sofrerá, mas quem evita assumir fiança estará seguro. Tá vendo a contraposição aqui, né? Sofrimento versus segurança. Salomão, no texto de hoje, vai dizer que se você aceita ser fiador de um estranho, você deve dar a sua roupa como garantia de pagamento. É aquela ideia de que você pode perder tudo a ponto de até perder a sua vestimenta. Naquele contexto, né, a roupa era algo de valor que a pessoa tinha, né? Não tinha a quantidade de roupa que nós temos hoje, né? A verdade é que o princípio aqui é que no final das contas, né, esse que é avalista vai acabar perdendo tudo na vida, inclusive a roupa do próprio corpo. Por isso é melhor dizer não, né, e passar aquele momento de constrangimento do que depois lamentar, né, pagando por anos da vida por uma dívida que não é sua, né? Esse é o conselho de Salomão para nós. O segundo conselho aqui do texto é: ganhe o pão com o suor do seu rosto. Isso está em Provérbios, no capítulo 20, verso 17, né? Suave é ao homem o pão ganho por fraude, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. A esperteza, ela pode funcionar por algum tempo. Muitas pessoas entram em esquemas de corrupção e assim acumulam um dinheiro desonesto. Eu já ouvi falar de pessoas, né, que fraudam licitações do governo, que buscam informações privilegiadas, patrocinam campanhas políticas de maneira desonesta, tudo para receber benefício para os seus próprios negócios, que às vezes também são levados com desonestidade, né? Ouvimos falar de propina para se livrar de condenações da lei, pessoas especialistas, né, nessa arte da enganação, que acabam se tornando ricas e podem imaginar assim, que isso é doce para si mesmo, né? Mas Salomão diz que o fim dessas coisas, né, não é um fim glorioso. Ele diz que esse pão suave, ganho por fraude, né, vai fazer mal para o estômago daquela pessoa que o comer, né? Ela pode até comprar um apartamento, mas isso pode se tornar a sua prisão. Ela pode ter até um dinheiro ou bens acumulados, né? Mas isso vai ser um combustível para a própria destruição da pessoa. Então, aquilo que parece a vida confortável pode se tornar desconforto e um instrumento até da morte, né? A riqueza só é uma bênção quando ela vem como resultado de um trabalho honesto e como fruto das bênçãos de Deus. Por isso, Salomão aqui nos adverte, né? Está com a boca cheia de pedrinhas, que é a ilustração que ele usa aqui, né? Pedrinha de areia. Não sei se você já experimentou isso, né? ou na praia, ou quando você era criança num parquinho, né? Como é que é desagradável ter a boca, a língua cheia de pedrinhas, né? Salomão está ensinando aqui esse princípio moral de que aquilo que é doce no início se torna algo impossível de mastigar depois. Algo que vai provocar dor nos dentes, desconforto, frustração, né? Uma consequência amarga. Por isso, devemos desfrutar daquilo que Deus nos dá
e levarmos nossa vida, né, ganhando nosso pão com honestidade. O terceiro conselho de Salomão, verso 18, tem a ver com escutar bons conselheiros, bons conselhos antes de agir, de tomar qualquer decisão. Então o verso 18 diz assim: os planos mediante os conselhos têm bom êxito, faze a guerra com prudência. Mais uma vez, tem uma série de versículos em Provérbios que falam sobre a importância dos conselheiros, né? Na multidão de conselheiros a sabedoria é um deles. Então a ideia, né, de você não agir sem procurar uma pessoa mais experiente, um conselho, inclusive da própria palavra de Deus, é tolice para Salomão. Tem pessoas que, né, dizem que se o conselho fosse bom, eles não eram dados, né, eles seriam vendidos, mas realmente agir sem conselhos pode nos levar a uma situação desastrosa, né? Porque os conselhos vão trazer bom êxito para a vida, né? É o que diz esse texto aqui. Então existem bons conselhos e maus conselhos. Essa é outra coisa que nós precisamos tomar cuidado, né? Quando a gente olha para a palavra de Deus, eu me lembro do caso de Jonadab, que é sobrinho do rei Davi, e ele deu conselho para o seu filho Aminon, né? E o resultado desse conselho que ele deu foi estupro, assassinato e uma conspiração na casa do rei Davi, né? Um outro exemplo, né, de um mau conselho foi o rei Roboão, né, que deixou de ouvir aquele, não sei se você se lembra, né, ele assume o reinado e está passando por dificuldades. Aí os sábios, conselheiros, os anciãos dizem para ele que ele deveria diminuir os impostos, mas ele quer ouvir então os seus amigos mais jovens que falam: não, aumenta mais o imposto desse povo. E também os resultados, né, é que o seu reino foi dividido, o povo amargou consequências daquela decisão sem sabedoria, né, aquela decisão insensata de Roboão. Então a Bíblia diz, como eu mencionei, né, que na multidão de conselheiros há sabedoria, e que os planos mediante conselhos têm bom êxito, é o texto de hoje. Então nós devemos procurar bons conselhos se nós quisermos sucesso nas nossas decisões. Não é sábio entrar na batalha sem antes fazer planos ou buscar orientação, né? Vamos dizer assim, de maneira figurada, né? Na batalha da vida, né? Não é prudente tomar decisões importantes na vida sem conselhos experientes. Então, jovens sábios dão ouvidos, escutam o conselho dos pais. Pastores sábios vão buscar conselhos também com outros pastores mais experientes. Uma pessoa, né, homens e mulheres, quando querem fazer negócios, elas deveriam ouvir o conselho de outros empresários de sucesso que vão poder ajudar com conselhos sábios. Quem age então sem refletir e tampa os seus ouvidos, né, para bons conselhos, fica sujeito a fracassos e derrotas. A importância então aqui de conselheiros. Quarto princípio, quarta recomendação aqui de Salomão para nós. Tá vendo como os assuntos eles vão mudando? Eu vou fazer um resuminho no final para todos nós, né? O versículo 19 fala: o mexeriqueiro revela o segredo, portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. O mexeriqueiro aqui é aquele que espalha a calúnia e discórdias, portanto ele não é um amigo verdadeiro. Quem não sabe guardar segredo não é alguém confiável. Quem espalha as informações dos outros torna-se uma companhia perigosa. Você não sabe se pode confiar na pessoa, se ele vai manter segredo. Devemos
nos manter longe dessas pessoas. O mexeriqueiro aqui traz também esse sentido do fofoqueiro, né? Que espalha. Essa língua do mexeriqueiro é carregada de veneno. A boca dele, conforme diz Tiago, né? É uma cova de morte, é uma fagulha que provoca um grande incêndio, né? É como uma fonte de água barrenta, uma série de ilustrações que a palavra de Deus usa para ilustrar, né? Ou para falar a respeito de alguém que não guarda segredos, né? Que é um mexeriqueiro. Um amigo não deve expor o seu companheiro, mas sim deve protegê-lo. O amor cobre multidão de pecados, né? Diz a palavra de Deus. Não significa que eu tenho que encobrir o pecado de alguém. Eu devo sim, né? Exortá-lo, confrontá-lo em seu pecado, mas tratar pecado é diferente de sair contando para os outros, né? Para de alguma forma prejudicar a pessoa. Então, se nós conhecemos alguém que é mexeriqueiro, nós deveríamos nos afastar dessa pessoa, né? Claro, deveríamos tentar ajudá-lo, mas a companhia dessa pessoa, se ela se mostrar, né, que realmente não quer ouvir os seus conselhos, não quer seguir a palavra de Deus, a palavra de Deus nos recomenda nos afastar, né? Essa é a consequência última de alguém que é obstinado no seu pecado, inclusive dentro do contexto de igreja, né? Que é o afastamento dessa pessoa da comunhão, né? Porque ela se diz crente, mas vive numa outra realidade, né? E por fim, né, nós temos o último conselho ali no versículo 20, que é tratar bem os seus pais. A palavra de Deus diz em Provérbios 20:20, a quem amaldiçoa a seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada das mais densas trevas. Nas mais densas trevas. O final da vida, né, será essa escuridão aí, né? Então, honrar pai e mãe é um mandamento importante da palavra de Deus. Se o amor a Deus, o amor ao próximo, né, é o resumo de toda a lei divina, né, inclusive explicada pelo Senhor Jesus. Então, nesse texto, né, o amor aos pais faz parte, né, desse mandamento de Deus para a vida do crente, né, para a vida de todas as pessoas em geral, mas em especial para a vida do crente, né, que se compromete em obedecer a palavra de Deus. Assim, honrar pai e mãe é nosso dever, não tem como fugir disso aí, né, porque não tem ninguém mais próximo de nós, a não ser nossos pais, né, aqueles que cuidaram de nós a vida toda. Então, honrar pai e mãe não é apenas um mandamento da lei, mas é também esse primeiro mandamento com promessa, diz um outro texto, né? Nos 10 mandamentos ali, né? Honra pai e mãe, né? E os seus dias serão longos sobre essa vida. Então, o contrário, né, de uma lâmpada que se apaga na escuridão, você tem, honrando pai e mãe, uma vida longa. Então, filhos que não são contrário disso, né? Que são ingratos, filhos que são rebeldes, filhos que de alguma forma maltratam os seus pais. A gente vê isso principalmente na nossa sociedade, nessa geração, né? Alguns filhos adolescentes de fato maltratando os pais, né? Mas depois, na sua velhice, né? Filhos que abandonam os pais também são esses que não estão obedecendo o mandamento. E o sábio Salomão aqui é enfático, né, ao dizer que a vida do filho que amaldiçoa pai e mãe terminará como uma lâmpada que se apaga na escuridão. O que significa isso, né? Significa a interrupção da própria vida, né? Ou uma grande ruína na sua própria vida. É a ideia de que alguém que tem a sua história acabando em escuridão, sem honra, sem um legado, deixando para
para as demais gerações, é alguém que traz prejuízo para a sua própria vida e o juízo de Deus sobre a sua própria vida. Por isso, queridos, cuidem dos seus pais enquanto eles ainda estão com você. Os desafios de hoje, então, são vários. Eu resumi aqui eles para você. Não seja fiador para evitar prejuízos e aborrecimento. Ganhe o seu pão com um trabalho honesto. Escute bons conselhos antes de agir. Fuja do mexeriqueiro e trate bem os seus pais. Que Deus nos ajude a seguirmos nesses princípios, né? a ouvirmos esses conselhos de Salomão e a vivermos vida feliz e prazerosa diante do nosso Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, te louvamos pela sua palavra mais uma vez. Te pedimos para que esses princípios sejam verdades em nossa vida, com a tua ajuda, né? Debaixo da tua graça. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Boa semana, queridos, um bom dia para você, né? E uma boa semana para todos vocês. Se não nos vermos, né, nos pequenos grupos, nos vemos então no domingo. Até, um abraço.